Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual, estou usando uma blusa preta lisa, um short preto, atrás de mim o mesmo cenário, uma cômoda com violão em cima, duas prateleiras com livros, um porta-retrato da minha família, uma bengala azul dobrada, e eu vou dar continuidade na série Pra Sempre Sempre Acaba. Quando os meus pais se casaram, eles moravam numa casa de aluguel. E eu tenho algumas recordações dessa casa. Eu devia ter uns 4 ou 5 anos e eu tenho algumas memórias nessa casa que eu morava com os meus pais. E um dia a minha avó ela tinha a casa dela e no fundo da casa da minha avó, no quintal, tinha uma cozinha e um quarto. A minha avó falou assim pro meu pai: por que você não vem, constrói mais um quarto, um banheiro, uma sala e vocês vêm morar aqui para não ficar pagando aluguel? E os meus pais aceitaram a proposta. Meu pai construiu ali mais um quarto, a sala, o banheiro. E os meus pais, eu e minha irmã, nós fomos morar ali na casa, que ficava no fundo da casa da minha avó. Eram duas casas independentes, mas ficavam no mesmo quintal. E por mais que eu tenha lembrança da casa de aluguel que eu morava, eu não tenho a lembrança do primeiro dia que eu passei a morar ali no fundo da casa da minha avó. Para mim, é como se eu tivesse nascido naquela casa. Embora que eu saiba que eu não nasci ali, que eu morei em outras casas, mas para mim é como se eu tivesse nascido ali. Para mim é como se aquela casa fosse a única casa que eu morei. Todas as minhas lembranças da infância, da adolescência, estão relacionadas àquela casa. E eu morei naquela casa até os meus 23 anos. Saí de lá quando eu me casei. Me casei e fui morar numa outra casa com a minha esposa e os meus pais e os meus irmãos continuaram ali. 5 anos depois que eu me casei, o meu pai conseguiu uma casa própria. Então meus pais e os meus irmãos iam se mudar para essa casa que eles conseguiram. E minha avó ia continuar morando na casa dela e ia ficar sozinha. E um dia o meu tio, a minha mãe e minha avó, eles me chamaram e falaram assim: Jean, sua mãe está indo embora, vai morar na casa que ela conseguiu, e a avó vai ficar aqui sozinha. Por que você, sua esposa e seus filhos não vêm morar na casa que sua mãe morou para que a sua avó não fique sozinha, porque ela é de idade. E ela também tem diabetes, ela não aplica insulina nela mesma. Aí a sua esposa pode ajudar aplicando insulina nela. Então nós aceitamos a proposta. Nós nos mudamos para aquela casa que minha mãe morava, que eu morei na minha infância, na minha adolescência, até eu me casar, para não deixar a minha avó sozinha. E por mais que eu já tivesse 5 anos longe daquela casa, fazia 5 anos que eu tinha me casado, faziam 5 anos que eu não morava mais naquela casa, quando eu me mudei para lá com a minha esposa e com os meus filhos, era como se eu nunca tivesse saído de lá. Para mim era como se eu nunca tivesse saído. Eu considerava aquela casa como a única casa que eu vivia a minha vida inteira, embora eu já tivesse morado em outras casas quando eu me casei ou na minha infância. Mas para mim aquela casa era a única casa para mim. E na minha cabeça eu pensava que eu iria morar naquela casa enquanto a minha avó estivesse viva, porque eu fui para lá para não deixá-la sozinha. Então eu pensava assim: eu vou continuar morando aqui enquanto a minha avó estiver viva. E eu olhava para minha avó, por mais que minha avó era uma senhora de idade, ela era muito forte, muito ativa, muito saudável. A única coisa que minha avó precisava da minha esposa era para aplicar insulina. Mas a minha avó morava ali na casa dela, ela cozinhava, ela passava a roupa dela, lavava a roupa dela, limpava a casa dela, encerava o chão, lavava a área, cuidava das plantas. Ela ia na igreja, ela era diaconisa da igreja, servia ali na igreja. Então eu olhava para minha avó e pensava assim: poxa vida, eu acho que a minha avó vai viver no mínimo mais 10 anos. E eu pensava, então já que minha avó vai viver no mínimo mais 10 anos, eu acho que eu vou continuar morando aqui pelo menos uns 10 anos. Eu vou ter mais uns 10 anos para morar nessa casa que eu considero a casa que eu nasci e me criei. Só que depois de 2 anos que eu me mudei para essa casa, a minha avó teve um infarto. Ela não morreu, mas a saúde dela nunca mais foi a mesma. Ela passou dias internadas ali no hospital e o médico falou: olha, ela vai sair daqui, mas ela não vai poder ter a vida que ela tinha antes. Ela não vai poder mais morar sozinha e fazer as coisas dela. Ela vai precisar de cuidados especiais. Então a minha mãe decidiu levar a minha avó para morar com ela.
E como a minha avó foi morar com a minha mãe, não tinha mais sentido eu continuar naquela casa. Eu fui para aquela casa para não deixar minha avó sozinha. Então, no final do ano passado, eu saí daquela casa e vim para essa casa que eu estou morando hoje, onde estou gravando esse vídeo. E o que eu quero falar nesse episódio da série do Pra Sempre Sempre Acaba? Eu quero falar que muitas vezes o fim, ele não vem devagar. Quando uma coisa acaba, nem sempre ela vai se definhando, se acabando aos poucos. Tem muitas coisas que acontecem muitos fins acontecem assim de uma hora para outra. Tantas coisas que nós pensamos ser concretas, palpáveis, sólidas, e elas acabam assim de uma hora para outra, sem avisar. Ultimamente, eu tenho sonhado muito com aquela casa que eu morei, com a minha avó. Ultimamente, com muita frequência, eu sonho com a minha avó, sentada na varanda onde ela ficava, varrendo a área, vivendo ali na casa igual ela vivia. Eu sonho morando naquela casa e toda vez eu acordo com uma sensação estranha. Eu acordo com aquela sensação tipo, meu Deus, aquela vida já não existe mais. E não faz tanto tempo, foi no final do ano passado que isso aconteceu. Toda vez que eu sonho com a minha avó morando naquela casa, eu acordo pensando, poxa vida, aquela casa não existe mais. Embora ela exista ali, de fato, mas já tem outras pessoas morando ali. E muito provavelmente eu nunca mais vou entrar naquela casa. Eu saí daquela casa no final do ano passado, nunca mais entrei naquela casa e muito provavelmente nunca mais vou entrar. Já tem outras pessoas morando. A minha avó está morando com a minha mãe. E algo que era tão concreto para mim, que eu julgava que eu ia viver ali mais 10 anos, acabou assim, de uma hora para outra. Mês passado eu fui resolver umas coisas na rua com a minha esposa. E nós passamos ali perto da casa. Eu falei, vamos passar na rua daquela casa que nós moramos para mim ver como que tá. Nós passamos ali, veio tantas lembranças no meu coração. É tão estranho você viver a vida inteira numa casa e um dia você ter a certeza que você nunca mais vai entrar naquela casa. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você já morou em várias casas e você não tem essa sensação. Como a música do Legião Urbana, Pais e Filhos, fala. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Talvez você seja uma pessoa que mora em tantas casas que você nem tem essa sensação. Mas para uma pessoa que considera que viveu numa casa a vida inteira, por praticamente 30 anos, sonhar com aquela casa e acordar com a sensação de que você nunca mais vai entrar naquela casa é muito estranho. E também a minha avó, né? Por mais que minha avó esteja viva, está bem na medida do possível, ela já não tem mais a vida que ela tinha no ano passado. Ela já não é mais aquela senhora que fazia tudo sozinha, fazia a comida dela, lavava a roupa dela, cuidava da casa dela. E quando eu olho para minha avó, eu também penso nisso, poxa vida. Eu olhava para minha avó e pensava que ela ia morar ali uns 10 anos, ia cuidar da casa dela mais 10 anos. E isso aconteceu com ela. Né? Então, né, nesse episódio da série Pra Sempre Sempre Acaba, eu quero falar de coisas que são concretas, que nós julgamos ser concretas, palpáveis, sólidas, e que elas acabam assim de uma hora para outra. Nem sempre o fim de algo ou de uma pessoa vai ser aquele fim arrastado, vai se definhando, vai chegando aos pouquinhos e você vai tendo tempo de acostumar, de se despedir. Às vezes as coisas concretas, sólidas, elas acabam assim de uma hora para outra. Aquela casa acabou para mim de uma hora para outra. Eu julgava que ia viver uns 10 anos ali, vivi 2 anos. Eu olho para minha avó e vejo como que muitas vezes nós julgamos as pessoas, né, que estão perto de nós, que estão ali, que fazem parte da nossa rotina. A gente pensa, eu vou ver essa pessoa amanhã eu vou conversar com essa pessoa, amanhã eu vou me encontrar com essa pessoa, e aí um dia você dorme e acorda e não encontra mais com aquela pessoa, não vive mais com aquela pessoa. As coisas acabam assim de uma hora para outra. Aquilo que eu julgava que seria, não eterno, mas que eu pensava que ia demorar muito para acabar, acabou assim de uma hora para outra. A casa que eu morava e a vida da minha avó, embora ela esteja viva, a vida dela já não é a mesma. Eu quero deixar novamente mais um poema onde eu falo dessa desilusão do pra sempre. E deixe aí nos comentários se você viveu a vida inteira numa casa, ou se você já morou em várias casas, se você já morou 20, 30 anos numa casa e teve que se mudar, qual foi a sensação que você teve. Diário de um começo, compartilhando memórias e começando uma nova história. Aproveite a vida. Aproveite a vida, viva em harmonia com a alegria. Ou pelo menos, viva intensamente cada momento. Faça todas as suas tentativas sem medo. Aproveitar a vida é não precisar
querer voltar no tempo. Quem aproveita a vida não sente nenhum espanto quando se lembra que já teve 8 anos, ou quando percebe que daqui 60 terá 80 anos. Escrevi esse poema quando tinha 20 anos e hoje tenho 31 anos. Poema Aproveite a Vida, poema e voz Jean Silva.